Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre a dinâmica de forma e dispersão, duas propriedades interessantes do Brush que vão nos ajudar bastante em qualquer ferramenta de ilustração digital, em qualquer arte de ilustração digital. Então vamos lá. Estou aqui com o meu Brush em uma camada sem nada. Na dinâmica, na forma da ponta do pincel, né, a gente tem aqui algumas propriedades que eu já construí, alguns brushes que eu já construí. E só relembrando, a gente tem um espaçamento aqui, eu vou aumentar o espaçamento para a gente conseguir visualizar o que ocorre com o brush, né? Lembrando que o brush é constituído por uma imagem que se repete, e aí esse ponto que se transforma em linha é o que nos ajuda a entender a relação de pincel. Então, a dinâmica de forma é a nossa primeira propriedade aqui. Ela pode ser ativada e controlada pela pressão da caneta. Então, isso faz com que eu tendo pouca pressão, ele seja pequeno, eu tendo muita pressão, ele seja maior, reduzindo o espaçamento, assim, é um brush interessante, que me lembra bastante um pincel, né? Um pincel de nanquim. Então, alguma coisa entre 15 e 20, 18% de espaçamento é algo interessante para mim. Vou criar esse brush, pincel nanquim. Seria o tipo de ferramenta tradicional que eu usaria, seria um pincel, mais ou menos nessa ideia. Então, a dinâmica de forma tem isso, a gente tem outros controladores aqui na dinâmica de forma que só farão sentido se a nossa imagem do brush tiver uma lógica um pouco diferente, tem um círculo, né? Mas, continuando com o círculo, vamos observar uma outra propriedade chamada dispersão, e logo mais a gente vê essas outras propriedades da dinâmica de forma. Então, em dispersão, a gente tem a própria propriedade de dispersão, que a gente pode gerar um ruído por porcentagem aqui, né, em cada eixo, ou em um eixo só e tal. Isso gerará uma loucura de como aparecem as coisas. Esse caos é bastante interessante quando a gente está produzindo brush, né? Porém, a gente pode usar, e é melhor usar sim, embora também com essa dispersão aqui, atrelado à pressão da caneta, né? Então, eu tenho aí a dispersão atrelada à pressão da caneta, o que quer dizer que com pouca pressão ele não tem dispersão, com muita pressão ele terá dispersão. Vamos aproximar aí, né, nosso brush, para a gente ver como é que está essa loucura. Aqui está bastante interessante, então gera essa loucura aí. Eu posso usar o contar, ou count em inglês, e aí eu tenho uma quantidade maior de elementos sobrepostos aí, me ajuda a gerar um brush diferente. A propriedade de dispersão e dinâmica de forma funcionam bastante interessante, de uma forma bastante interessante, com a propriedade de transferência, né? Se eu aplicar isso daí, eu tenho algo que pode, sobrepondo aqui, me indicar uma lógica de fumaça e tal. Embora tosca ainda, a sobreposição de cor também vai me ajudar a gerar um volume que me lembre uma fumaça. Então a gente tem esses dois elementos aí sobrepostos com a transferência que a gente já viu, uma coisa bastante interessante. Vou tirar a transferência. Porém, essas propriedades são melhor observadas em ferramentas ou em brushes ou em imagens de um brush mais aleatório, né? Então, se eu pegar, por exemplo, essas bolinhas aqui, então vou aproximar mais, para ter mais proximidade entre os elementos. A dispersão vou diminuir um pouco, vou ligar aqui a transferência. E aí tem uma coisa legal, né? Esse carinha aqui, ele está meio sobrepondo sempre os mesmos pontinhos, né? Então, se eu clicar aqui, ele fica mais ou menos a mesma coisa. Clicar é botar toda a pressão na caneta, né?
Então, na dinâmica de forma, tem algumas propriedades que podem me ser bastante interessantes, que é a tremulação do ângulo, em que eu gero um caos na angulação do meu objeto, podem observar ali embaixo. Eu posso também controlar isso pela pressão da caneta e pela direção inicial, giro, direção, inclinação da caneta. Inclinação da caneta é uma propriedade que existe nas canetas profissionais, né? Então, a Intus Pro, a Intus antiga, que era basicamente a linha profissional da Wacom, e na Cintiq, com certeza, possuía essa propriedade. Pode existir outras propriedades como direção e tal, que é por onde eu começo, e aí eu posso gerar outras variáveis, com a tremulação de redondeza mínima, posso diminuir bastante essa redondeza, posso dar um flip, né, virar a tremulação por eixo, isso vai gerar um caos bastante interessante, e aí eu acabo gerando uma textura que pode ser bem legal, né, de repente, no que você quiser construir. Né? Tudo vai depender basicamente dessas propriedades, que são muitas, e a imagem inicial do seu brush. Então a gente reviu a transferência, a gente viu dispersão, dinâmica de forma. Até o próximo vídeo. Obrigado.